Reflexão das Origens, um programa de cultura dos afros brasileiros. Estamos aqui conversando com Oswaldo Faustino, jornalista, escritor, dramaturgo e estudioso da cultura afro-brasileira. Nós gostaríamos imensamente que Faustino desse continuidade a essa questão da oralidade e o trabalho que ele está desenvolvendo no Museu Afro-Brasil. Pois é, essa atividade lá no museu, eu fui convidado pelo Departamento de Educação de lá para participar desse grupo, né? Eu, Luiz Carlos Santos e as professoras Neide, Viviane, Cristiane, ou seja, todo mundo está num pacote, né? Fazendo esse trabalho, que é um trabalho piloto para passar isso para frente. Porém, eu não posso esquecer que eu larguei a caneta e botei a boca no mundo a partir de um convite, e são pessoas que eu vou ser grato a vida inteira, que é o netinho de Paula, quando criou a TV da Gente. E eu levei um choque, porque eu fui convidado como jornalista. Aí chega lá e fala assim, não, sabe de uma coisa? A gente vai querer que você conte histórias num programa infantil. Eu disse, bom, escrever histórias eu sei, contar é mais complicado. Mas criou-se lá um programa chamado Turminha da Hora, com a Cíntia Raquel, aquele encanto de criança, de criança que já é uma mulher, mas continua com aquela imagem de criança, né? Que foi do Castelo Rá-Tim-Bum, a menininha do tangue, né? Enfim, ela apresenta o programa e o quarto bloco é um personagem chamado Tio Bá, que conta a história. Aí, Tio Bá, né? Por que Tio Bá? Eu tinha lido muito a importância desta árvore, baobá, símbolo de Madagascar, na cultura africana, né? E li muito a respeito dela e falei, puxa vida, se ela é uma árvore, cientificamente se fala em 350 anos, ela pode viver, mas lá na África, há quem diga que o embondeiro, que é o nome que o baobá tem em algumas regiões, chega a 6.000 anos. Falei, gente, uma árvore de 6.000 anos, o que ela já viu não é brincadeira. Então eu dizia assim, eu quero que o meu personagem seja o espírito do baobá. O meu personagem é o espírito do baobá. Mas as pessoas dizem assim, não, essa palavra espírito é um pouco complicada, porque nem todo mundo está preparado para digerir, né? Eu entendo até inclusive o nome dessa emissora maravilhosa aqui via internet, TV espiritualista. Algumas pessoas ficam assim, mas será? O que, né? Que é uma grande bobagem que a cultura ocidental nos enfiou na cabeça, né? Medo das palavras, quando a gente tinha que ter medo dos homens, né? Sim. Medo de quem usa as palavras, da forma que se usa a palavra e não a palavra em si. Mas então o meu personagem não era mais o espírito do baobá. Meu personagem era um ser humano que morava dentro de um baobá, só que ele morava nesse baobá que tinha 6.000 anos, desde que ele era uma semente. Então ele viu todas as histórias. Tinha um baobá ali no porto, segundo a lenda, porque isso não ficou comprovado, mas no porto onde embarcavam os escravos, e diz que os que foram escravizados, porque nós não éramos escravos, eram seres humanos escravizados, os escravizados eram obrigados a ficar dando volta naquela árvore para deixar ali toda a sua memória. Por isso o baobá foi conhecido também como a árvore do esquecimento, para que o escravizado deixasse ali toda a sua memória. Ele dizia, eu não sou fulano, eu não moro em tal aldeia, não sou filho de fulano, eu não sou detalhe, Ele era obrigado a fazer isso para deixar ali. Virou a árvore do esquecimento. E aí eu pensei assim, ela é árvore do esquecimento porque foi escravizado, mas ela é a depositária da memória de todos aqueles 6 milhões que foram trazidos símbolo forte para o Ocidente. Ela é a árvore depositária das memórias. Então eu queria que o meu personagem fosse
alguém que tivesse acesso a essa memória, claro, pretensão da minha parte. Mas aí o personagem, por brincadeira, chama-se Baloni, porque ele é gordo, balão, é o Baloni do baobá, batucalelê do balacobaco. Muito complicado de falar, então chama de Tiubá. Tiubá. Tiubá é o personagem. Foi com essa experiência, graças lá ao convite do Netinho de Paula, a diretora Conceição Lourenço e tudo mais, que a gente descobriu essa coisa encantadora, poder transmitir oralmente, né, essas histórias que a gente ou pesquisa, ou vai buscar lá na parte dos nossos ancestrais, eu sei que estão guardadas aqui dentro. Eu não me vejo como um autor de histórias. Eu acho que a gente, no máximo, é uma antena captando as histórias que nos mandam, que os nossos ancestrais, que a nossa cultura, que a nossa gente, que está aí à nossa volta, né? Nossos guardiões nos mandam, e a gente apenas se transforma num emissor. Essa captação, não tenha dúvida nenhuma que são fatos reais. Todos os sensíveis, todos os artistas bebem da mesma fonte e puxa-se através dessa antena reflexões estimuladas. Sim. Que vêm às vezes em pedaço, mas às vezes vem inteira, depende da nossa posição mental e da nossa sintonia. Eu não tenho dúvida nenhuma que, por mais que queiram aprisionar o homem, automaticamente esta parte ela fica totalmente livre. Por isso que vejo que a tua proposta vai atingir os objetivos de refazer nas crianças essa nova ideia de um ser equilibrado. Nos também, né? Sim, porque sim. É verdade. Antes de chegar nas crianças, passa pelos professores. É verdade, é verdade. Agora, eu vejo até, entendo bem essa colocação do Lizar, primeiro vendo nas obras dele que é impossível. Ah, não, mas o Lizar é muito talentoso, é um artista. Ele é mesmo muito talentoso, mas ele, antes de tudo, é um artista muito sensível, que está percebendo aí, né, imagens, está recebendo imagens, né, que outros tão talentosos quanto não se dão conta, né, não querem ver, não querem aceitar essas cores, essa junção de cores, essa junção de imagens que a gente vê nas obras dele. Espelho, né? O espelho. Então, essa materialização do que está aí, ou quer seja com as imagens das artes plásticas, quer seja através do contar, e é importante entender que a oralidade não é só a contação de história. A contação de história é uma das manifestações da oralidade. A música que você toca, a sonoridade da sua voz é uma forma de oralidade, né? Você quer fazer uma pergunta, por gentileza? Eugênio. Eu queria fazer uma pergunta. Você estava falando sobre o Egito, né? Eu estudei muito, durante 5 anos eu estudei o mundo antigo. Fiz trabalhos sobre a pirâmide do Egito, fiz trabalhos sobre Cristo, sobre a cristandade e tudo. Você estava falando também sobre a espiritualidade. Você acha que é o momento, aqui você acha que que as pessoas estão começando, os negros agora estão começando a captar essa vontade e essa prática, entrando nessa prática de colocar as coisas que foram pensadas pelos pensadores, pessoas que militavam, que não tinham espaços para poder colocar em prática. A que aspecto você dá isso? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que nunca houve uma interrupção dessa vontade, desse desejo de colocar essas coisas. Na verdade, o que a gente sente é que hoje nós temos meios de fazer isso, né? A gente tem que pensar claramente no que é a nossa história, né? A nossa história, a história do povo que foi escravizado, que veio para esse lugar chamado Brasil, né? Que ficou 300 e tantos anos
aqui na condição de coisa, né? Claro, a gente não pode esquecer aqueles que se tornaram pensadores intelectuais, os nossos grandes heróis, né? Os que foram para a luta mesmo, né? Temos que lembrar que Luiz Gama dizia que cada vez que um escravo mata o seu senhor, o faz em legítima defesa. Então temos que lembrar dessas coisas. Agora, por que hoje? Porque hoje a gente está mais voltado para isso. Primeiro a gente tem que entender que a maioria das nossas coisas estão deixando de ser nossas, né? A nossa música já não é nossa, né? As nossas religiões aos poucos vão deixando de ser nossas, né? A nossa forma de ser e pensar, né? É só pensar no nosso físico, na nossa estética, né? As nossas mulheres eram as mulheres, né, mais fogosas, etc. E hoje a gente vê aí a indústria da escultura do corpo tentando dar a outras mulheres a forma das nossas mulheres, né, original das nossas mulheres. Então a gente fica entendendo que as nossas coisas estavam deixando de ser nossas. Então, eu acredito muito na ação e a reação. Então a reação foi, peraí, isso aqui é meu, né? As nossas escolas de samba deixaram de ser nossas. Os nossos terreiros, muitos deles já não são nossos, né? Não que a gente não acredite na importância de uma irmanização, sim, né? Isso é fundamental. Eu não venho aqui pregar um sectarismo, não queremos, não. Só que é muito importante que a gente não perca a visão de que isso é nosso, sim, né? Isso é um tesouro nosso. Conhecer o Egito, conhecer a história da humanidade lá na Abissínia, né? Pensar na Etiópia, porque quando você fala de África, o que se pensa? Miséria, AIDS, fome, guerra que eles chamam de tribais, né? Guerras civis, e não se pensa numa riqueza, né? Que foi vista muito com grandes olhos pela Europa, a ponto de cortar, de retalhar toda a África para sugar essa riqueza. Não é mesmo, Isa? A maravilha de colocação sua nos faz refletir justamente esse processo de apropriação. Todas as vezes que alguém caminha por um conhecimento cultural, é necessário que faça a identificação e reconheça os criadores. Assim, haverá justamente a respeitabilidade e a fraternidade para a continuidade de um trabalho que vai qualificar a ação humana. Nós estamos encerrando esse depoimento de Oswaldo Faustino e agradecemos. Voltaremos em alguns minutos.